vou conversar agora com o Ederson Viana. O Ederson é mestre em administração de empresas, contador, especialista em auditoria, planejamentos e projetos, contabilidade gerencial e controle financeiro, além de consultor corporativo e sócio fundador do grupo Destra. E nós vamos falar de um tema interessante que vai começar no programa de hoje e depois nós vamos falar nos próximos programas, que é sobre gestão de propriedades rurais. O Ederson Viana, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia aos nossos telespectadores. Tudo bom, né, Ederson? Graças a Deus, então, tudo bem. Bom. Toda empresa, toda boa fazenda que deseja valorização, que é o que se busca, necessita pelo menos um mínimo de administração com um bom planejamento e que seja bem organizada. Nenhuma atividade, principalmente relacionada ao agronegócio, consegue obter um sucesso sem uma boa administração. Aos redores, oferecendo suporte, dando atenção nos bastidores da linha de frente, agindo na gestão, contratação de pessoal, realizando planejamento de compras, criando táticas de venda. Enfim, é um conjunto de coisas que faz com que a sua empresa, tanto urbana quanto rural, tenha sucesso. É isso mesmo? Exatamente, Antônio. Na verdade, nós temos que entender duas características que são básicas que nós temos hoje. Nós temos hoje pessoas que são altamente empreendedoras e quando nós falamos altamente empreendedoras, são aquelas pessoas que têm a capacidade de geração de negócios. E nem sempre ser empreendedor significa que você tem as habilidades, atitudes e os conhecimentos necessários para ser um bom administrador. O ideal e nós sabemos que hoje, no momento em que as organizações precisam cada vez mais se profissionalizar em virtude, principalmente que nós estamos falando aí do momento de crise, apesar do agronegócio estar ainda dentro de um patamar privilegiado, nós sabemos que é necessário que também se tenha realmente diferenciais competitivos. Nesse sentido, Antônio, é que nós temos que observar que uma coisa é ser empreendedor, uma outra coisa é você conseguir, de fato, fazer uma boa gestão do seu negócio. Quer dizer, ser empreendedor, arriscar, mas arriscar consciente com planejamento. Exatamente. Nós temos hoje pessoas que são altamente empreendedoras e que não conseguiu desenvolver as habilidades, os conhecimentos e as atitudes necessárias para ser um bom administrador. O ideal é que a gente consiga, de fato, alinhar esse perfil. Ou seja, ter um empreendedor que tenha essa capacidade de geração de negócios, mas que ele consiga também ter o controle sobre a atividade dele. Inclusive existe assim, eu não diria normas, mas são pontos, em torno aí de 8 a 10 pontos que as pessoas têm que observar quando vai tocar o seu negócio, não é isso? Exatamente. Principalmente no agronegócio, a gente sabe que normalmente as propriedades rurais, pequenas e médias propriedades, ainda estão passando por um processo realmente de profissionalização do ponto de vista de gestão. Pensando nisso, foi que o programa agronegócio, nós elencamos então 10 mandamentos que nós consideramos que sejam mandamentos importantes para uma boa gestão. Primeira coisa, nós temos que entender que o monitoramento, ele é extremamente importante dentro do processo de gestão. A própria pessoa que está à frente do negócio hoje, da atividade rural, ele tem que ter a capacidade de delegação. Dentro disso, uma outra característica é a criatividade, porque dentro dos negócios hoje, Antônio, se nós não tivermos todos os dias uma capacidade imensa de criatividade, nós não conseguimos sobreviver de fato a esse mercado. Então é importante que, primeiro, a curiosidade também hoje do gestor, do administrador, ele precisa ter curiosidade no sentido principalmente de buscar temas que sejam relevantes, que possam agregar para ele conhecimento dentro daquilo que ele está realmente buscando do mercado em que ele atua. A renovação. O que é renovação? Principalmente, eu tenho que entender o seguinte, o mercado hoje, ele busca constantemente a necessidade que o empresário ele esteja renovando. Quando nós falamos renovando, não é renovar apenas em produto, mas renovar dentro do modelo de gestão, renovar dentro das características que o negócio tem condições de obter renovação. A autoavaliação, porque a autoavaliação ela é importante no sentido de eu saber naquilo que eu estou errando, naquilo que eu estou acertando e o que eu posso, de fato, estar buscando para melhorar a minha performance dentro desse negócio. A sustentabilidade da gestão, ela é importante a partir do momento que eu tenho que entender o seguinte,
Todo negócio, ele nasce para dar lucro e para dar retorno aos investidores. No sentido de que eu preciso fazer com que esse negócio ele seja sustentável do ponto de vista econômico também. A atitude, que é uma das características extremamente importantes, que é a capacidade desse gestor realmente de tomar atitude no momento certo e adequado. E a longevidade do negócio, né, que é fazer com que essa atividade, esse negócio possa ter a capacidade de se perpetuar. E um último mandamento que a gente trata e acha que é muito importante, que é a questão da transição, que é o momento em que eu preciso, de fato, passar esse negócio para uma segunda geração. Nós estamos falando sempre aqui no programa. Ederson, esse assunto é extremamente importante. Por isso eu gostaria de convidar você para que no próximo programa a gente detalhasse mais esses mandamentos para que você tenha uma gestão, vamos dizer, quase que perfeita da sua propriedade, correto? Ótimo, Antônio. Eu acho que os 10 mandamentos, o pequeno e o médio empresário do agronegócio, se ele colocar em prática, ele vai conseguir fazer com que o negócio dele seja bastante sustentável. O Ederson Viana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até o próximo. Obrigado eu, Antônio. Um grande abraço aos nossos telespectadores e até o próximo programa. E o agronegócio de hoje chegou ao fim. Mais informações você encontra no nosso Facebook, www.facebook.com/Antônio Pereira TV Agro. E eu termino o programa de hoje com a seguinte mensagem: você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.